Alô pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para fazer um depoimento, a respeito de nossa trajetória, nossa história no ensino de física no estado de Pernambuco e, por que não dizer, também no Nordeste, porque eu também trabalhei em outros estados. E basicamente dar alguma contribuição para as novas gerações, dos professores de física, para conhecerem um pouco da história da velha guarda, no ensino de física aqui em Recife e Pernambuco. Me chamo Fernando Antônio Araújo de Souza, sou professor de física há 47 anos. Meu apelido é Fernando Robô, meu codinome é Fernando Araújo. Esse apelido foi colocado pelo professor Câmara Lima, o professor Antônio da Câmara Lima, a quem eu devo todo o meu trajeto como professor. Meus pais, meu pai Benedito Teófilo, até no nome Bendito Filho de Deus, Benedito Teófilo Araújo de Souza e Maria de Lourdes Araújo de Souza, Dona Lourdinha, um casal guerreiro, valoroso, que nos deu tudo de bom que nós podíamos almejar como filhos para serem educados com o maior carinho e maior atenção possível. Estudamos em colégios particulares. Eu estudei no Instituto Coelho Neto na minha formação de educação infantil, eu e meus irmãos. Só eu me interessei pela área de exatas, Os meus irmãos não, foram todos para a área médica, a área de saúde. Nós estudamos no ensino fundamental e médio, os dois irmãos no Colégio São Bento e as irmãs no Colégio Imaculado Coração de Maria, em Olinda. E tivemos esse grande presente, esse grande privilégio de estudar em escolas particulares. E eu segui a área da parte de exatas e meus irmãos, eu tenho um irmão que é inclusive genro de professor Câmara Lima, ele é oftalmologista, tem uma irmã que é cardiologista e uma irmã enfermeira. A minha irmã mais velha, já falecida, faleceu num acidente de automóvel em Porto Velho, em Rondônia, era professora também, era professora de letras, de línguas, e inclusive em homenagem a ela, o Departamento de Letras da Universidade Federal de Rondônia tem o nome dela, Isaura Gomes de Souza. Bom, gente, a nível de escola, de colégio, eu estudei no São Bento, aquela formação beneditina forte, de algumas línguas, a gente tinha que ter uma base de algumas línguas, O São Bento era de origem alemã, austríaco, austro-alemão e italiano, era um mix disso aí, mas a nossa formação passou por latim, espanhol, inglês, francês, até algumas noções de alemão. Mas dentro do Colégio São Bento, nós tínhamos também vários outros professores, leigos. E embora eu gostasse muito de estudar, já era uma coisa característica minha mesmo, quando a gente chegou no ensino médio, no primeiro ano, eu me apavorei com física. Não sei se por falta de empatia, e é nisso que a gente vê como um professor impacta tanto na formação de um aluno, para o lado A, o lado B, o lado bom, o lado ruim. Mas quando eu fiz a primeira série, eu tinha pavor, tinha distonia para estudar física. E só ao chegar na segunda série, quando mudou o professor, nós passamos para a mão do professor Antônio da Câmara Lima, que eu citei agora há pouco, quando colocou o meu apelido, de Fernando Robô. E esse apelido surgiu porque nas aulas dele, que eram muito empolgantes, muito entusiasmantes, eu comecei a me apaixonar por física. E aquele pânico eu passei a ter segurança, Comecei a sentir empolgação pela disciplina, comecei a estudar os assuntos antes das aulas dele começar. E quando eu ia para a aula, ele fazia as perguntas, eu interagia muito com ele, e eu sempre respondia, quase que em cima da bucha, assim, as perguntas que ele fazia, até que um dia ele disse: rapaz, ele olhou para mim e disse: garoto, você parece um computadorzinho, parece um robô, você responde tudo assim, mais de imediato, pronto. A minha turma pegou no meu pé e começou a me chamar de Fernando Robô a partir daí. Mas aí o professor Câmara Lima me incentivou, começou a me orientar, a pedir que eu desse aula como se fosse monitor de meus colegas no São Bento, de química e de física também, que eu ia fazer vestibular para engenharia química. E aí ele me emprestou uma coleção de livros de exercícios de física, com 6.000 e poucos exercícios de física nos 2 volumes, do professor Nils Olof Torre Johnson, da USP de São Paulo.
E eu estudei por esses livros, fiz vestibular, ele sempre sendo o meu professor, né, de segunda e terceira série, e eu fui evoluindo. Ao chegar no vestibular de engenharia química, eu fui segundo lugar geral do vestibular na época, e a minha maior nota foi física. Das 50 questões, eu só errei uma na prova de física. E isso me estimulou mais ainda, né? A ponto de, quando foi no ano seguinte, já no primeiro ano de engenharia, com 19 anos, o professor Câmara Lima me chama para ser professor com ele no Colégio Marista. Era uma responsabilidade imensa, né? Enorme, você ir para uma escola já de gabarito, Colégio Marista de Recife. Coincidentemente, hoje, nessa data, 24 de fevereiro, que eu estou gravando esse depoimento, por uma ironia, né, graciosa do destino, é o dia em que eu completo 47 anos de ensino. Minha carteira profissional foi assinada no Colégio Marista nesta data, 24 de fevereiro de 75. O nosso saudoso irmão Eloy era o diretor do departamento pessoal. E eu tenho essas carteiras profissionais até hoje guardadas, eu tenho até uma foto desse primeiro contrato de trabalho, do qual me orgulho muito. Então, o magistério é uma coisa que é um sacerdócio, né? E que a gente só consegue sentir, mas para explicar a coisa de maneira racional fica um pouco difícil. Mas muito bem, eu comecei a dar aula lá com ele, e fazendo engenharia, a gente tirava uma autorização provisória do DERE para dar aula, e assim, durante os 5 anos até terminar a engenharia, era o objetivo, né? Era ganhar um dinheirinho, uns trocadinhos, e seguir depois a engenharia química. Só que nesse período eu fui me apaixonando por ensino. Em 77, o professor Câmara Lima já tinha me colocado em 7 escolas particulares de renome em Recife, né? Eu já ensinava em várias escolas, né, importantes aqui, várias de origem religiosa. E eis que, fazendo o 3º ano de engenharia, eu estudei com o professor Euler Maia, da Universidade Federal, que me preparou para o concurso da Petrobras. E esse concurso da Petrobras, em 77, eu passei muito bem colocado e fui fazer o curso de Química de Lama. Passei 11 meses na Petrobras estudando como engenheiro estagiário. E foi aí que eu senti exatamente que não era aquilo que eu queria. Deus escreveu certo por linhas tortas. E eu voltei saudoso, ansioso para continuar dando aula. E resolvi naquele momento que não seria engenheiro, que seria professor de física. Ou de química, mas seria professor. Seria a minha praia, né, como se diz. E aí, já tinha terminado o 4º ano de engenharia, quis desistir, mas meu pai, sabiamente, um homem sábio, né, muito tranquilamente, disse para mim: olha, termine o curso, meu filho, termine, porque você garante um certificado, um diploma, e aí você depois faz o que você quiser. E no dia da minha formatura de engenharia, né, como eu chamei meu pai para ser meu padrinho, e disse a ele, né, conversei com ele numa tarde lá em casa, antes da solenidade à noite, e disse a ele que tinha decidido que não iria ser engenheiro, que queria ser professor de física. E ele me disse o seguinte, e isso que eu acho que é uma das partes mais fortes desse depoimento, que serve até para a vida da gente. Ele disse: ó, meu filho, eu não quero que você seja advogado, médico, engenheiro, arquiteto, etc, etc. Eu quero que você seja feliz. Faça com dedicação, faça com capricho, se dedique, seja sempre um bom profissional naquilo que você resolver fazer. Então você seja bom no que você quer fazer e seja muito feliz. É isso que eu quero para a sua vida. E tem mais uma coisa que eu quero te dizer. E bateu no meu ombro e disse assim: o grande sonho da vida do seu pai era ter sido professor. Papai foi técnico em contabilidade de uma empresa de petróleo, que hoje seria a Ipiranga, era a antiga Atlantic Companhia de Petróleo. Minha mãe era funcionária pública, municipal. Então, eu tomei isso como pauta da minha vida, né? No meu casamento, tenho 35 anos de casado, minha esposa é auditora fiscal, meu filho é defensor público já, o mais velho, minha filha está se formando esse ano em Direito também. Ninguém quis seguir a minha área, todo mundo foi para a área de humanas lá em casa. Mas é pautado naquilo que papai me falou, né? A gente tem que ser feliz naquilo que está fazendo. E eu segui isso aí. E continuei dando minhas aulas, me formei em Física depois, fiz o curso de Física de licenciatura na Unicap de 82 a 87. Conheci padre José Nogueira Machado, meu segundo grande mentor, depois do professor Câmara Lima. Professor Padre Machado me apresentou a astronomia. Foi aí que eu passei a me apaixonar por astronomia
como até hoje sou, né, bastante ligado a essa área, graças a seus ensinamentos. Era outro professor empolgante, e eu tinha uma ligação tão forte com ele que ele foi o padre que oficiou o batismo do meu filho mais velho, inclusive. Lamentei profundamente a morte dele, ele morreu atropelado, né, por um ônibus na frente da Universidade Católica. É uma perda irreparável, mas é uma pessoa que vai ficar na minha lembrança e na minha gratidão para sempre. É a grande referência da minha vida de professor. Continuei ensinando em vários colégios, trabalhei em mais de 30 colégios em Recife, né, em cursinhos também, né, colégios religiosos, a maioria, como eu já falei, Damas, Nóbrega, Salesiano, São Luís, além do Marista, né, São Bento, que foi um colégio onde eu estudei a minha vida toda, né, no Colégio Santa Maria também, aí, até fora do estado de Pernambuco. Mas hoje eu sou professor concursado do Instituto Federal de Pernambuco, onde trabalho com muito entusiasmo, com muita honra, e me dedico muito ao ensino de física para os meus alunos. E procuro me capacitar, né, sempre, eu não paro, eu estudo sempre estou procurando me organizar, me aperfeiçoar, como eu disse, né, e a área de física experimental, laboratório, práticas de ensino de física, isso aí a gente vai tentando se aprimorar cada dia. Então fiz depois minha pós-graduação em ensino superior, docência em ensino superior, ensinei 8 anos na universidade, na Uninasal, mas quando fiz o concurso para o Instituto Federal, porque eu sou da antiga, então desde 2014 que eu estou no Instituto Federal de Caruaru, fiz meu mestrado, pude fazer finalmente meu mestrado em ensino de física, pelo MNPF, né, pela Universidade Federal. E no momento, graças a incentivo de 2 grandes colegas, né, o professor Guilherme Pereira e o professor Antônio Carlos Miranda, eu participei de escolas de astronomia do Padre Machado, na Unicap, estou na comissão dos professores comissão permanente dos professores das Olimpíadas Científicas do IF, né, dando apoio, dando suporte ao professor Guilherme, que é o nosso presidente da comissão. Nós estamos sempre participando das Olimpíadas de Física e as de Astronomia, Astronáutica, uma mostra de foguetes, enfim. E aqui, nesse momento, eu estou terminando, agora em junho, minha pós-graduação em Ensino de Astronomia pela Rural, pela irmã de Miranda, do professor Antônio Carlos Miranda, que é o meu orientador. Então, baseado nisso aí, né, toda essa trajetória, nesse tempo todo, a gente sempre procurou buscar, né, dentro de nós mesmos, aquele entusiasmo, aquela força maior para poder fazer com que nossos alunos se empolguem com o estudo da física. Eu olho a física do ponto de vista metafísico, né? Porque eu concilio muito, eu digo isso muito assim aos meus colegas, e agora mesmo o professor Guilherme disse agora recentemente isso. Ciência e religião, eu faço esse vínculo, essa associação. Eu vejo muito a presença forte na minha vida de um ser onipotente, onipresente, um ser superior, porque essa harmonia no caos, esse caos harmonioso que está aí é comovente, é lindo demais, e eu vejo a física dessa forma. Então eu procuro repassar para os meus alunos e espero que as gerações dos professores que venham aí sempre procurem ter entusiasmo, muito entusiasmo naquilo que fazem, para propiciar aos nossos alunos um ensino de física cada vez mais adequado, mais criativo, mais empolgante, né, mais alegre, e mostrar que a física ela é uma ciência que nos dá um caminho metodológico, nos dá um sentido social, um sentido histórico, né? Não é só a parte de teoria e experimento que a gente faz em sala de aula, a gente tem que aproveitar esses momentos para mostrar como a física é importante na nossa vida, como ela pode nos servir, pode nos ajudar. Então era isso que eu queria deixar, né, na minha fala aqui, e agradecer o momento digamos assim, a dádiva, né? O presente de poder falar sobre isso, da minha trajetória, no dia que eu completo 47 anos de ensino. Um abraço para todos, muito obrigado.